Eu senti isso sempre muito de acolhimento aqui quanto no Promove, quanto nos hospitais. Eu acho que nunca teve essa questão de fato de, vocês são alunos, vocês são funcionários, nunca teve isso aqui. Eu sempre tive essa vontade de ter o ato de servir, estar presente para ser útil a alguém. Eu estava procurando algum profissional nutricionista que pudesse me atender. Só que eu vi isso, que a maioria dos profissionais falava: olha, eu não tenho como te atender porque eu não sei sua especificidade, como pessoa com deficiência. Eu falei, é agora que eu preciso fazer o meu vestibular e ajudar outras pessoas com deficiência. Minha mãe, ela teve uma doença e ela se tratou no IBCC, que era a Sociedade com São Camilo na época. E eu acompanhei bastante esse processo, sabe? Os cuidados, o carinho, como os enfermeiros atuavam com ela. Então isso me trouxe, sabe, uma sensação de conforto, um carinho pela São Camilo desde ali. Em 2019 eu tive uma lesão que me impossibilitou de continuar seguindo balé profissionalmente. E aí eu tava pensando em, de fato, que área seguir. E eu já gostava muito da medicina e essa questão dessa lesão com cirurgia e tudo mais, foi uma cirurgia de joelho, me motivou muito a ficar próximo dos médicos. E eu vi aqueles profissionais, pessoas próximas, médicos que já me ajudaram durante algum momento, ajudaram minha família, naquele desespero, naquela questão de recursos, e eu admirava muito eles durante esse período, muito, muito mesmo. Eu queria poder fazer algo também. Sempre tive esse olhar atento e a escuta atenta a todas as demandas de amigas, colegas. Então os meus pais falaram, pra mim, por que não medicina? E eu falei, realmente, por que não medicina? A minha primeira passagem foi como trabalho mesmo, e eu procurei a São Camilo pela referência que ela sempre teve na área de estudo. São Camilo foi a primeira que eu prestei de medicina, e foi o primeiro resultado que eu tive. Eu quase passei mal, vamos dizer assim, parece que foi uma ansiedade a 1 milhão. Tremia, eu nem deu tempo de chorar, quando estava tão em choque que nem chorei. Meus pais não estavam em casa e minha irmã estava dormindo, minha irmã mais nova. Eu acordei ela, Lorena, passei. Ela, o quê? Passou no quê? Do que você está falando? Eu, medicina, eu passei na São Camilo. E, nossa, foi uma alegria. A São Camilo começou a ligar e eu não sabia que era daqui. Eles começaram a ligar várias vezes no meu telefone e a minha mãe, você não vai atender? O que eu atendi era a secretaria falando que eu tinha passado. E aí foi aquela festa no carro e tudo mais. A gente chegou aqui na faculdade sem ter marcado horário nem nada. Graças a Deus veio uma luz divina do Beto. Ele falou assim, não, vocês não marcaram horário, mas eu tô aqui trabalhando, consigo dar uma atenção para vocês, então vamos lá fazer, essa história acontecer. E a gente fez o tour, conversamos sobre todos os assuntos. E aí a minha mãe, ela tem uma veia espiritual muito grande, ela tocou no Beto, ela sem ver, a tatuagem dele. Falou assim, eu tenho uma sensação tão boa que você é um ser tão protegido, tão iluminado. Aí ele falou assim, que eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E nisso que ela tirou a mão era a tatuagem de Nossa Senhora Aparecida. Então a gente entende esse momento, se não obra de Deus, A minha mãe virou e falou assim, Ju, eu vou perguntar pra ele se ele tem alguma atualização, sobre o processo seletivo, se realmente essa vaga vai ser você é a próxima a ser a chamada. E ela aproveitou para perguntar como que estava a colocação, quando que sairia a próxima chamada. E vendo a angústia daquela família, que ela seria a próxima da lista, e a dúvida, será que a lista vai rodar mais uma vez ou não? Aquilo me tocou. E eu fui procurar a central de atendimento. E na hora que ele voltou de dentro daquela central de atendimento, eu já tinha visto assim no brilho do olho, mas ele todo contido, que ele não poderia falar que eu tinha passado, Aí eu falei, vamos aguardar hoje até às 6, que talvez saia uma resposta. Aí eu recebi o contato da central me dando autorização para ligar para essa candidata e eu mesmo dar essa notícia, já que eu tive esse contato com ela durante o dia na visita.
Aí eu falei, eu quero, faço questão. E aí eu liguei para ela, elas estavam no carro retornando para casa. Quando eu dei a notícia, eu falei, olha, a lista rodou e você está sendo convocada para fazer a matrícula amanhã. Aí a minha mãe, o quê? A vaca vai ser da minha filha. Toda, né, exaltada, já. A gente vai você passar e começa aquele chororô, aquela emoção toda. E a mãe dela entrou na central, me abraçou, agradeceu e falou, eu quero que você acompanhe todo o processo de matrícula. E eu fiquei ao lado delas durante todo o processo, até a finalização dessa matrícula. Eu consegui! Todo mundo vibrando junto foi uma das melhores sensações da minha vida. Antes do curso, né, antes de ter a minha aprovação, eu estava com muito medo de se eu conseguiria fazer as coisas, né? Porque sempre na minha vida, desde do ensino médio mesmo, eu não tinha apoio dos professores. Sempre na minha vida era muito, se vira, é problema seu, vai, corre atrás. Será que eu quero medicina? Será que eu quero a responsabilidade da medicina? Durante a escolha, tinha uma questão relacionada ao já iniciei uma graduação. Se eu trocar e não gostar, o que vai acontecer? Eu acho que essa é a dúvida que qualquer vestibulando tem. Quando eu voltei para a biomedicina, os cursos da saúde eles são muito complexos. Então voltar 15 anos depois para uma sala de aula em um curso presencial com pessoas mais jovens, alunos de 17, 18 anos e você já com mais de 40, o medo eu acho que é muito maior. Sabe, eu passei bastante desafios, porque são bastante aí, atividades. O que eu sinto do centro universitário? Ele não visa só você passar, então não é só uma prova que você tirou uma nota e passou. Então você tem muitos trabalhos quebrados para você poder interagir, aprender, pesquisar, estudar, para poder ter mais conhecimento. Que no começo a gente quer fazer tudo e também às vezes não fazer tudo bem feito. Então eu acho que eu olhando para a Giovana lá do primeiro ano, do primeiro semestre, é assim, calma, vai dar tudo certo, você vai passar por todos os desafios que a faculdade vai te mostrar, você vai passar por eles e com calma em cada etapa que com um passinho de cada vez a gente vai chegar lá. Eu mergulhei de cabeça e me dediquei aos estudos, para o meu crescimento pessoal e profissional, mas também para mostrar para aqueles que não acreditavam que eu chegaria onde eu cheguei. Eu falo que a São Camilo é a minha segunda família. Com o pouquinho que eu tive aqui das aulas, em casa eu tenho mais autonomia, eu consigo ajudar minha mãe. Que era o maior sonho dela, poder ter mais autonomia e ajudar ela. Eu pratico esporte desde criança, né, desde os meus 10 anos de idade. Me fizeram um convite, mas vamos incluir agora a esgrima e cadeira de rodas. Você quer? Eu falei, na hora, vamos. Foi meu primeiro treino, a gente fez alguns testes, ele falou, você tem um potencial muito grande. Vamos pra cima? Eu falei, bora. Olha, só depende de você. Em 2022, no período aí de abril, maio, começou o período já de começar a competição. Aí em abril e maio ele falou assim pra mim, vai ter uma competição em agosto, eu vou te colocar pra ver se você aprendeu mesmo tudo que eu te ensinei. No mesmo ano de 2022, fui chamado pela primeira vez, convocado pela seleção brasileira. Então foi em novembro de 2023 que eu fui a minha primeira medalha de bronze pela equipe de São Paulo. E esse ano de 2025, a minha segunda medalha, a gente foi campeão brasileiro. Então eu sigo treinando até hoje, com foco aí de estar nas próximas Paralimpíadas em 2028 em Los Angeles. E eu falo do apoio aqui da faculdade. Toda vez eles falam, Marcelina, a gente te assistiu. Eu falei, gente, que negócio. Por isso que eu falo que a São Camilo é a minha segunda família. Todo apoio, a conquista. Toda vez que eu vou pra competição, eu sempre aviso, né? Falo, Marcelina, relaxa, se diverte, traz mais medalha pra nós. É sempre gratificante. Então os professores falam mesmo pra mim, mas tu vai ser um excelente profissional. Eu estava passando na geriatria e uma paciente assim, era bem idosinha, 103 anos. E eu atendi ela, assim, atendi como atendo, não teve nada de especial que eu fiz, de diferente. E daí no final até breve, espero que a senhora fique bem.
A senhora começou a chorar, veio me abraçar e eu fiquei, meu Deus do céu. Eu até me deu será que eu fiz alguma coisa? E eu lembro dela falando, ai, fazia tanto tempo que eu precisava falar umas coisas e ninguém nunca deixava. Ela estava passando por um momento difícil, um momento de perda. E assim, foi uma consulta muito longa. Mas eu falei, não, na hora eu pensei, não tem como eu cortar, ela tá precisando falar. E esse abraço, esse que eu não esperava, assim, foi muito bom. A Ação Camila te traz isso, enxergar o paciente como um todo, o que ele está passando, como ele está. Então, até uma visão humanizada, porque não é só a doença que ele está ali, mas ele como um todo. Aí ela absorve o espírito camiliano e aí muda também o dia a dia. E isso a gente percebe tanto na parte administrativa como acadêmica. Eu vejo que existe um envolvimento de buscar fazer o melhor, de buscar trazer atualidade para que a gente possa fazer um curso que no mercado faça diferença mesmo. Fala que eu carrego, tô tendo uma voz, que é levar a minha pauta, o meu movimento de pessoa com deficiência para dentro da área acadêmica. Então hoje eu estou com 46 anos, eu vou concluir o curso aos 49 e ainda assim desejo atuar nessa área, que é uma paixão. Eu diria para você se dedicar mesmo à faculdade, sabe? Às vezes a gente está tão preocupado em passar que a gente não aproveita o processo de aprendizado, né? Então eu falaria, entra devagar, vai curtindo, estuda bastante, entende melhor, porque isso vai fazer diferença lá na ponta. Eu acredito que todo ser humano ainda tem uma essência dentro e uma coisa que a gente chama de dignidade. Então, o meu trabalho como médico é sempre garantir a dignidade das pessoas.